bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a SIC Notícias e o Semanário Expresso, numa semana muito marcada pela apresentação do programa eleitoral do Partido Socialista e, sobretudo, por algumas medidas que foram sendo conhecidas avulsamente nos jornais, nem todas confirmadas depois pelo programa eleitoral do Partido Socialista, na área fiscal, num incentivo, enfim, para a melhoria de vida da classe média e, eventualmente, num ataque aos ricos, sem se perceber exatamente do que é que estávamos a falar e que provocou, obviamente, uma resposta imediata da líder do PSD, Manuela Ferreira Leite. Para tentarmos perceber o que de facto está no programa do Partido Socialista e, sobretudo, que consequências é que isso pode ter para os portugueses do ponto de vista fiscal e na sua vida já no próximo ano, isto no caso naturalmente do Partido Socialista ganhar as eleições e formar o governo, convidámos para este programa Teixeira dos Santos, que é Ministro das Finanças, mas que está aqui na sua qualidade de candidato do Partido Socialista, deputado pela lista do Porto nas próximas eleições de 27 de setembro, Saldanha Sanches, que é fiscalista e que terá seguramente algumas dúvidas também aqui para colocar Teixeira dos Santos, Rogério Fernandes Ferreira, também fiscalista e advogado, e Diogo Feio, que se junta a nós dos estúdios da SIC no Algarve e que interrompeu as férias, agradeço, que é eurodeputado do CDS-PP e também um conhecido fiscalista. E depois o Nicolau Santos, que não é fiscalista, mas quase. Já tem muitos anos nisto. Dr. Fernando Teixeira dos Santos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito gosto. Eu gostava de lhe perguntar se olhar para mim e para o Ricardo Costa de ver dois ricos neste país ou se vê duas pessoas da classe média, porque a ideia que nós tínhamos inicialmente, há muitos anos, enfim, o José Luís nas batalhas políticas, ali Saldanha Seixas, etc., era que os ricos eram pessoas que detinham empresas, tinham propriedades, enfim, não se preocupavam com a sua reforma, não se preocupavam em ser desempregados. Nós temos todos um pouco essas preocupações e, portanto, quando somos considerados ricos, deixa-nos um pouco perplexos. E este acrisolado amor dos governos e dos partidos pela classe média, quando se aproximam eleições, é sempre um pouco surpreendente. Parece que em Portugal ou a classe média é muito baixa ou os ricos chegam rapidamente a ricos. Qual é a definição de rico para o Partido Socialista? Eu creio que não há uma definição de rico, né, objetiva, que eu acho que possa ser utilizada, porque, aliás, a forma como colocou a questão é bem reveladora de que não há uma bitola, um critério objetivo que trace uma linha de demarcação. Olha, até aqui não é rico e a partir daqui passa a ser. Eu pessoalmente não os considero que sejam ricos, eu pelo menos vejo que trabalham afanosamente, trabalham afanosamente e ao que sei penso que não ganham fortunas no exercício da vossa profissão, embora também deva dizer que penso que no conjunto da sociedade portuguesa não serão das pessoas que se poderão queixar em termos dos níveis de rendimento e da remuneração que têm. Portanto, acho que há que manter as devidas posições relativas. Eu não gosto de usar esse termo rico, porque eu acho que é um termo que tem, digamos, uma carga, eu diria já muito ideológica e gasta. Eu acho é que nós temos que ser mais objetivos e falar em termos de classes de elevados rendimentos e classes com mais baixos rendimentos, por um lado, e por outro lado, para além dos rendimentos, eu penso também não podemos ignorar a dimensão do património titulado ou possuído pelas pessoas. Que hoje em dia não é englobado. Que não é englobado. Portanto, eu creio que essa aferição e nessa avaliação de meios ou de disponibilidades ou de meios de riqueza das pessoas, o património também deve ser tido em conta. E muitas vezes nós somos tentados olhar estritamente para o rendimento como sendo a única bitola, o único critério. Agora, há uma coisa que eu acho que nós temos que ter presente na sociedade portuguesa, que é, de facto, a existência de desigualdades. E desigualdades que são desigualdades significativas na nossa distribuição do rendimento. Mas mesmo aí o Governo tem apresentado estatísticas sobre quais as desigualdades têm vindo a reduzir. Não, mas é verdade, era isso mesmo que eu ia dizer. Se nós olharmos para a relação entre os rendimentos dos 20%, ou do conjunto de portugueses, dos 20% dos portugueses com rendimentos mais elevados,
e os 20% dos portugueses com rendimentos mais pobres, essa relação era quase de 1 para 7 há 4, 5 anos atrás. Agora estará de 1 para 6. Mais exatamente era de 6,9, agora é de 6,1. Há uma redução ao longo destes anos deste indicador de desigualdade de distribuição do rendimento, que, no meu entender, é fruto de um conjunto de medidas de redistribuição e de políticas de transferência de rendimentos e de apoio ao rendimento de setores de rendimentos mais baixos, que contribuiu para a redução desta assimetria. Mas, de qualquer modo, este 6,1 que nós temos em Portugal compara com uma média de 4,8 na União Europeia. E, portanto, há aqui um trabalho que tem que prosseguir de diminuição destas desigualdades. Porque eu acredito também que uma sociedade onde as desigualdades são menos acentuadas, uma sociedade onde objetivamente temos mais justiça, é uma sociedade que cria um ambiente mais favorável ao empenhamento, ao esforço e ao esforço coletivo para o crescimento. E não é por acaso que as sociedades mais desenvolvidas e até com maior progresso histórico são sociedades onde os níveis de desigualdade são menores. Mas diga-me uma coisa, antes de passarmos aos outros convidados, quais são as medidas, simplificando para começar, porque depois teremos mais tempo ao longo do programa, quais são as medidas em que é que isto se traduz, caso o Partido Socialista ganhe as eleições e volte a formar governo, em que é que isso se traduz do ponto de vista prático? Quais são as medidas que entram em vigor para poder levar a esse estreitar dessa margem? Num conjunto de medidas que têm a ver com transferências de rendimentos e reforço das políticas de redistribuição de rendimento para setores mais pobres, na sequência daquilo que este Governo já tem vindo a fazer. Por exemplo, o complemento social para idosos, mas diga-me, aumenta os impostos, diminui não pensemos só na questão da fiscalidade, porque as correções da distribuição do rendimento não se fazem só através do sistema fiscal, mas também se fazem através do sistema fiscal, e convém não esquecer que, aliás, é um imperativo da Constituição, salvo erro o artigo 103 da Constituição, que aponta para o sistema fiscal ou a fiscalidade como um elemento importante da política redistributiva. E não é por acaso que as nossas estruturas dos impostos sobre o rendimento, e do rendimento do IRS em particular, que é uma estrutura progressiva de imposto, precisamente para introduzir um fator de redistribuição. Mas voltando ainda à questão dos desafios, eu gostaria também de dizer o seguinte, e nesta questão que tem a ver com a classe média e as classes de rendimentos mais baixos, é que nós temos que ter presente que a melhor forma de nós ajudarmos a classe média é promovendo o crescimento também da economia. Porque é através da melhoria da produtividade, do crescimento, de uma maior dinâmica económica, criação de emprego, que nós damos oportunidades à classe média. Políticas de investimento, de qualificação, de educação e qualificação, etc., de reforço da nossa capacidade, de reforço da nossa produtividade, é a melhor forma de nós podermos contribuir para o reforço da nossa classe média. Porque a nossa classe média tem capacidade para absorver os benefícios destas políticas. Mas há, infelizmente, setores da nossa população que não conseguem absorver os benefícios destas políticas. As políticas de qualificação, por exemplo, são políticas que muita gente não consegue absorver ou beneficiar. Já não tem capacidade de valorizar as suas qualificações. De ter ou de poder, no mercado de trabalho, usufruir de melhores remunerações porque valorizou as suas qualificações. E por outras... Esse consegue, de facto, abranger uma margem e quase 1 milhão de portugueses que estão envolvidos, que é importante. Mas há muitos milhões de portugueses ainda, infelizmente, a quem estas políticas dificilmente conseguem chegar. E para essas nós precisamos de outro tipo de políticas. E as políticas, de facto, de políticas sociais, como são designadas em geral, mas políticas assentes na redistribuição do rendimento, são políticas importantes para nós atenuarmos a desigualdade que há pouco referi. E a questão fiscal tem a ver, a questão que está aqui em causa não é uma questão da fiscalidade, porque a fiscalidade está definida. E nós estamos a pensar em mudar a estrutura dos impostos. Por exemplo, a estrutura do IRS existe. O que nós estamos a falar é de benefícios fiscais que acabam por distorcer, no fundo, a estrutura de impostos que, na sua raiz, na sua concepção original, é uma matriz que procura ter uma natureza redistributiva e progressiva, mas depois, a forma como os benefícios fiscais efetivamente vão beneficiar os diferentes escalões de rendimento atenua
a progressividade do imposto. E, portanto, acaba por diminuir a capacidade corretiva ou redistributiva do imposto. Deixe-me só dar-lhe um exemplo, que é para ilustrarmos isto, também têm que falar. Que é do que se tem falado nesta semana. Por exemplo, a questão dos benefícios fiscais com a saúde. Esta é a realidade. Tem que apontar para aquela câmara. Esta é a realidade. Sim. Os portugueses com rendimentos mais baixos, rendimentos coletáveis, que estão aqui marcados, têm cerca de 90 euros que podem, em média, subtrair ou reduzir do imposto que pagam. Os portugueses que têm rendimentos coletáveis, portanto o rendimento bruto é maior do que isto, acima de 10 mil euros mensais, têm 450. Nós vemos que os rendimentos mais elevados beneficiam 5 vezes mais de quem tem os rendimentos mais baixos. Portanto, eu não vou dizer que temos que ficar indiferentes perante este panorama. Então deixe-me pegar nessa... Acham que isto não deve suscitar qualquer reação? Deixe-me pegar nisto para fazer uma pergunta. Vamos ficar indiferentes a isto? Deixe-me pegar Eu penso que isto deve exigir de nós alguma reflexão. Então pronto, deixe-me pegar já nisto para perguntar ao Diogo Feio, que está... Eu acho que era capaz de fazer o contraditório a esta pergunta, mas esta frase que acabou de dizer. O Diogo Feio, faz sentido olhar para este mapa desta maneira ou não? A mim parece-me que não, mas muito boa noite. Boa noite. A todos. É importante olhar para aquilo que diz o programa eleitoral do Partido Socialista em relação a esta matéria. É uma frase que lá está, que diz o seguinte: reformar o IRS, mantendo a estabilidade da receita fiscal, sempre a preocupação com um determinado nível de cobrança de impostos, tendo nomeadamente como objetivo redistribuir as deduções e benefícios fiscais num modelo progressivo em favor das classes médias. Ora, esta proposta que é apresentada e que ainda não foi, e é natural que ainda também não tenha sido, tecnicamente explicada, é um erro no plano da fiscalidade. Porque se o Partido Socialista pretende apresentar uma medida redistributiva através dos impostos, e eu tenho uma grande discordância em relação à redistribuição ser feita através do sistema fiscal, deveria utilizar uma outra forma. Porquê? Porque estas deduções, de acordo com os escalões de rendimento, e é preciso também relembrar que foi durante os últimos 4 anos que se criou mais um escalão de rendimento em Portugal. Portugal tem 7 escalões de rendimento. Há Estados na União Europeia que apenas têm 1, há Estados que têm bastante menos escalões do que Portugal tem. Estar a fazer uma determinação de benefícios fiscais e deduções à coleta por via das classes de rendimento é um erro. Isso aconteceu, por exemplo, em relação à matéria dos juros a pagar em relação à habitação, aos empréstimos à habitação. É um exemplo que se pode dar, que foi uma medida admitida de forma transitória em relação aos 4 escalões de rendimento, aos 4 primeiros escalões de rendimento. Agora, também é preciso olhar para todo o sistema de deduções à coleta que existe em Portugal e ver, por exemplo, o caso da saúde está determinado que é uma dedução de 30%. Portanto, é natural que quem menos meios tem e menos gasta, menos vai deduzir. E por isso a razão daquela tabela que nos é apresentada. Mas as deduções à coleta na área da educação têm limites, estão determinados limites a partir dos quais não se podem ultrapassar. E há muitos fiscalistas que dizem que era preferível um sistema com menos taxas, taxas mais baixas e se calhar não se ir pela existência deste género de benefícios e esta espécie de deduções. E, portanto, quando se fala em reformar o IRS, nunca se pode falar numa reforma do IRS seja no sentido de complicar ainda mais a sua aplicação. Muito obrigado, complicar ainda mais aquela que é a forma como as finanças têm que fazer as liquidações. Muito bem. Deixe-me dar a palavra agora ao José Luís Saldanha Seixas e perguntar o que é que ele acha desta proposta. Isto corrige realmente as desigualdades e as ineficiências do sistema fiscal do ponto de vista redistributivo? Corrige, mas não me parece que corrija bem. Porque esses quase 50 euros de média das classes mais elevadas de descontos exigiram uma despesa de 1.200 ou 1.300 e renderam ao Estado 400 ou 500 de IRS e de IRC. Portanto, aí digamos que o Estado não chegou a dar nada. Ficou tudo equilibrado.
Por outro lado, e esta é a questão mais séria, eu receio que não se possa mexer aí, porque as despesas com a saúde são despesas que estão ligadas à capacidade contributiva. O que quer dizer que essa dedução tem natureza constitucional. Despesas com a educação podem ser suprimidas. Despesas com a saúde acho mais difícil, por exemplo, porque tem a ver com a capacidade de ganhar, de adquirir meios. Por outro lado, em relação aos ricos, à sua tributação, eu penso que o PS devia preocupar-se com outra questão que hoje é muito importante. Está a acabar o segredo bancário, não cá, que nunca mais acaba sempre aos bocadinhos, mas a nível mundial. A Suíça está a fazer acordos de tributação com outros países em que aceita a troca de informações. Os paraísos fiscais estão a recuar em quase toda a parte. Isso abre possibilidade de uma justiça tributária, ou tributação de altos rendimentos, que hoje em grande parte escapam, estão no estrangeiro, muito elevada, e isso tinha a ser feito. O Sr. Ministro já discordou da amnistia, e compreendo que a amnistia tem aspectos também me repugnam. Alguém pôs o dinheiro no estrangeiro, conseguiu escapulir-se de um paraíso fiscal, tem lá toda aquela quantia, e depois volta para cá e paga 10, 15% e fica amnistiado. Ou mesmo 5%, como já se propôs. Mas, em qualquer dos casos, a amnistia era uma forma, uma via de saída, que pode ser usada se o Governo for capaz de aumentar a pressão sobre o capital expatriado. Hoje é possível. Daqui a uns anos, uma conta na Suíça era alguma coisa inabalável. A fortaleza suíça. Mas hoje soubemos nos jornais que está a haver um acordo entre o Governo suíço e o Governo americano e o PS para oferecer informações sobre 42 mil representantes americanos. Eles fazem a chamada ida à banca com o João do Summer, em que toda a gente pode ser observada sem haver vestígios, sem haver indícios. Isto é, não vai-se à conta bancária sem haver indícios, claro que estão os indícios, como é evidente. É o método americano já há muito tempo. Eles querem aplicar ao OBS. A OBS está entre a espada e a parede. O Governo Suíço está a fazer concessões e isso dá a países que não têm a força negocial dos Estados Unidos como o nosso, como é evidente, uma arma muito importante para ser usada. Hoje pode pensar... Mas, desculpe, uma coisa dessas não exclui, digamos, medidas que tenham a ver com a nossa vida. Eu não tenho contas na Suíça, nem acho que algum dia vá ter, mas despesas de saúde... Não, despesas de saúde... É outra questão. Não tendo, só na pastelaria suíça. Eu penso que a via é passar, no entanto, para a despesa de saúde ou não despesa de saúde, não é uma via muito rentável, não é aí que haja alguma coisa que se possa mudar de facto, mas pensar em tornar um imposto mais justo, tornando mais difícil a evasão fiscal clássica, que passa pela Suíça, pelo Luxemburgo, pelos paraísos fiscais, pelo Liechtenstein, e isso hoje está em crise. Ainda bem que está em crise, e é possível que a Banco de Segredo Bancário, ela está a acabar a nível mundial, tornar o imposto mais justo sobre o capital, que era muito móvel. Hoje está muito menos móvel. Rogério Fernandes Ferreira, o que é que acha desta proposta que está aí em cima da mesa por parte do PS? Bom, eu li com alguma atenção o programa. Acho que, rigorosamente, o programa eleitoral do PS não tem sequer um capítulo sobre o sistema fiscal. Ainda bem que não tem. Do meu ponto de vista, porque de facto as medidas nesta área, espero que sejam de facto medidas pontuais. Esta é talvez a mais relevante e por isso é que também a Comunicação Social teve a oportunidade de chamar mais a atenção para ela, mas de facto o programa fala 3 vezes em reforma no âmbito do sistema fiscal. Não sei se repararam, mas fala na reforma do IRS, na reforma da fiscalidade ambiental e na reforma da tributação do património. Falo 3 vezes na reforma. Portanto, parece que no que respeita ao IRS vai, de facto, é essa a intenção, pelo menos, de haver uma reestruturação do IRS. Não sei bem se ela é necessária, mas provavelmente a nível de benefícios talvez seja, ainda que no que respeita a benefícios, acho que essa reforma até devia ser mais alargada a outros. Aliás, vai ser necessária a partir de 2012, dada a regra que este Governo introduziu em 2007 no Estatuto dos Benefícios Fiscais, da caducidade dos benefícios fiscais. Portanto, em 2012 é de facto obrigatório olhar para a reforma dos benefícios fiscais. Portanto, eu diria que, mais do que a reforma do IRS, e neste âmbito concreto que o Diogo Feio teve a oportunidade de indicar, de redistribuição dos benefícios e deduções fiscais através de um modelo progressivo a favor das classes médias. Isto depois já pode ser lido de várias maneiras e permite várias soluções. Eu não sei se as classes médias são aquelas que estão no último escalão do rendimento ou se estão a meio. São os ricos. Pois, portanto, eu não sei ainda definir exatamente onde é que está a classe média, mas que está no meio dos escalões, provavelmente. E, portanto, o que eu queria dizer era a reforma do IRS que aqui é preconizada, a ser nos benefícios fiscais, acho que o problema não é no IRS, é um problema mais geral e que merece, de facto, alguma reflexão, que será obrigatória a partir de 2012. Mas, portanto, faz algum sentido pensar, de facto, nesta questão. Não surpreende ou choca o facto de, para outro tipo de rendimentos mobiliários, por exemplo, de aplicações financeiras, as taxas que são aí aplicadas são taxas
manifestamente mais baixas do que aquelas que são aplicadas, aliás, não existem testes para aplicações na área imobiliária a partir de um ano, não choca que relativamente a isso não haja nenhuma declaração, enquanto os rendimentos de trabalho são analisados? A mim particularmente choca-me, mas também está aqui de facto no programa eleitoral do PS, está precisamente mexer nas taxas liberatórias e designadamente no regime das mais-valias mobiliárias. Isso, aliás, foi proposto em 2002, digamos, alguma aproximação ao regime geral. Pelos vistos, parece que o caminho, pelo menos preconizado pelo PS, há de ser esse. Portanto, a mim particularmente choca-me. Acho que é preciso também reformar o IRS nesse âmbito, mas, obviamente, tendo em conta que o nosso país está situado no mundo e, portanto, que há de facto concorrência fiscal internacional e que é preciso também terem atenção, digamos, as regras que se praticam nos outros países. Só um pormenor, que não é um pormenor, acho que é a questão de fundo. Eu acho que nós não podemos estar sempre a mudar o sistema fiscal português e, portanto, esta tónica da estabilidade da legislação acho que é muito importante e, portanto, o facto, e começo pelo princípio, não é? O facto de, o programa não ter um capítulo próprio sobre a fiscalidade, acho importante. Acho importante porque se está a dar o lugar certo à fiscalidade. A fiscalidade é uma forma, quer dizer, a Constituição o que nos diz é que o sistema fiscal visa, antes da redistribuição da riqueza, visa a obtenção de receita, para fazer precisamente essa receita. Essa é a primeira finalidade. A redistributiva é a segunda. Já foi ao contrário na Constituição inicial, na versão inicial da Constituição, digamos, estas duas funções estavam invertidas. Portanto, é preciso perceber que o sistema fiscal visa a obtenção de receita principalmente. E como é que o Sr. Ministro responde o Ministro não está cá. Ao Sr. Candidato do Partido Socialista pelo Distrito do Porto? Como é que responde à opinião da líder do PSD de que havia para fazer esta necessidade de obter mais receitas para proceder para obter recursos para políticas sociais, fará sentido através de elevar a taxação para os bens que os ricos costumam consumir, como iates, foi o exemplo que ela deu. Eu acho que essa é uma visão muito simplista, no meu entender. Quer dizer, não é agravando a tributação dos iates que se vai corrigir a distribuição do rendimento em Portugal. Sinceramente, não sejamos ingênuos quanto a esta matéria. Então, mas fazer porque os iates deixam de estar inscritos em Portugal, estarão inscritos noutro sítio e não a título individual, mas sob outra forma, de qualquer veículo. Mas é diminuindo as despesas de saúde? Agora, não. Agora, atenção. Eu acho que nós estamos a focar excessivamente a atenção do problema da equidade do sistema fiscal num caso concreto que é o caso da saúde, porque esse é eu dei. Você trouxe o papel da saúde, não fui eu. Eu dei porque foi nesse aspecto que muito se focou a discussão e por isso mesmo o exemplo se justificava que fosse no fundo assente nesse foco de atenção. Mas, de facto, a questão da distribuição ou da redistribuição da carga fiscal no âmbito do IRS tem a ver, como foi aqui dito pelo Dr. Rogério Fernandes Ferreira, tem a ver com com o conjunto dos benefícios fiscais existentes. E esse conjunto de benefícios fiscais que abrange não só a saúde, mas muitos outros. Mas, curiosamente, é por acaso da saúde onde nós encontramos a maior desigualdade, disparidade. Porque se nós olharmos, por exemplo, para o montante médio dos benefícios fiscais que os portugueses têm no âmbito, por exemplo, da habitação, é mais uniforme entre os escalões de rendimento. Isto porquê? Porque há um teto. Que não se passa na questão da saúde. Porquê é que acha que isso não acontece na saúde? Não, porque na saúde não há um teto. São 30% do que for. Mas não acha que isso também tem a ver com razões mais profundas do ponto de vista político? Tem a ver com o Sistema Nacional de Saúde, se calhar não poder responder a tudo, haver sistema privado, as pessoas poderem ir ao privado, pagarem e deduzirem. Não é isso, porque é um bocadinho agora aqui a história do ovo e da galinha, quer dizer, a saber se as pessoas vão ao privado. Mas eu não estou certo que as pessoas vão ao privado porque não têm assistência no público, para algumas coisas sabemos que não têm, ou que esta opção tenha a ver
tenha a ver necessariamente com isso. Agora, o que é certo é o seguinte, é que nós suportamos, a questão é que nós suportamos um Serviço Nacional de Saúde e suportamos o financiamento da saúde do setor privado, por exemplo, através disto. Porque o problema dos gastos de saúde não é que quem tem menos gasta na saúde, não. As pessoas gastam mais ou menos conforme tenham mais ou menos saúde. Agora, isto depende da forma como as pessoas tratam da sua saúde. Umas, porque têm menos rendimento, vão ao SNS. E então aí, de facto, têm uma prestação em espécie. E outras não vão ao SNS e vão à medicina privada. E então aí têm despesas que apresentam e em sede de IRS são compensadas das despesas que têm na saúde privada. Isto é compensado com mas atenção, mas o que é certo, o SNS é um serviço que não custa menos pelo facto de haver essas pessoas que vão ao privado. Isso é discutível. Não custa menos, atenção, não custa menos na proporção. Na funcionamento, toda a gente deixar de ir ao privado para todo o público e para outro custa mais. Não, mas atenção, mas não é na mesma proporção. Porque há economias de escala, claro, etc. Há um custo de estrutura que é um custo instalado. Portanto, há aqui um sobrecusto, digamos assim, que o Estado, ao fim e ao cabo, acaba por suportar com isto. Agora, a questão... Doutor, a questão fez as contas, quanto é que poderá... Agora, o que eu gostaria de referir render aos cofres é que a questão não é uma questão de render isto. Isto nem vai render. Aliás, não é uma questão de render. Isto não é uma questão de obtenção da receita. Pelo contrário. Porque tomem esta ideia de que a correção disto, ou a melhoria deste panorama, não passa necessariamente por tirar a uns para dar aos outros. Agora, passa é por nós termos algumas medidas de discriminação positiva que permita desfazer este diferencial que eu há pouco ilustrei. Digamos, de 1 para 5 entre os mais baixos rendimentos e os maiores. Eu diria que se houver necessidade de afetar alguma coisa, será mesmo no topo da escala de rendimentos. Agora, o que é possível é, com medidas de melhoria da eficiência fiscal neste domínio, e foram referidas aqui algumas, as mudanças que estamos a ter a nível internacional, de informação, de acesso a mais informação, e até rendimentos, podemos limitar mais os mecanismos de evasão fiscal, podemos alargar a base fiscal, a evolução, por exemplo, da tributação de bens mobiliários, e aliás, o que está no programa é alinharmos pelas práticas da OCDE, e vemos que as coisas estão a mudar a nível internacional. Portanto, nós podemos ter aqui, para além das fontes normais que nós já temos, que a eficiência do sistema fiscal tem-nos vindo a dar, a melhoria dessa eficiência, cerca de 50 a 60 milhões mais de IRS por ano, só de melhoria da eficiência fiscal. Portanto, o que nós aqui dizemos é o seguinte, nós melhoramos a eficiência fiscal. Se, com estas mudanças que estão a ocorrer no mundo, podemos também ter uma base um pouco mais alargada de tributação, nós podemos usar este dividendo adicional, reforçando alguns aspectos redistributivos do sistema. E não é necessariamente ir tirar, mas poder dar um pouco mais a quem está cá em baixo a beneficiar menos destes benefícios fiscais. Diogo Feio, está no Algarve, já pôs há bocadinho o ponto da questão da complexidade ou não, ou de caminhar para um sistema eventualmente mais complexo, e percebemos que defende a sua simplicidade, mas para além disso, dessa questão macro, este tipo de alterações, de deduções, etc., faz sentido ou não? A mim parece-me, mais uma vez, que não. Eu a todas as perguntas que me vão fazendo vou respondendo que não. Mas deixe-me dizer que este debate está a ser para mim bastante interessante, dando aqui uma nota até de descontração, porque eu por várias vezes tinha perguntado no Parlamento, possivelmente de uma forma indevida na altura, ao Ministro Teixeira dos Santos como é que se faria, porque esta medida já foi apresentada de uma forma indiciária no Congresso do Partido Socialista, como é que isto se ia fazer. E agora tenho a oportunidade de estar a debater com o candidato à Assembleia da República, Teixeira dos Santos, esta medida. Na altura não estava no Congresso, estava numa... Não estava no Congresso... Não, isso foi só uma... Porque há aqui se se queria mexer no IRS, ainda há pouco o Dr. Rogério Fernandes Ferreira disse uma coisa muitíssimo interessante, que é olharmos para os escalões do IRS e determinarmos onde é que está aquilo que se costuma chamar como a classe média. É que os escalões do IRS, para além de serem muitos, são 7, têm uma distribuição entre si que não é igual. Há
entre o terceiro e o quarto escalão, nós temos rendimentos que vão dos anuais 17.834 euros até os 41.021 euros, dentro de um só escalão do IRS. Se calhar essa distribuição, com menos escalões e que eles fossem mais claros, era positiva para a aplicação do imposto. Eu, estando aqui com uma análise técnica, também tenho, aliás, na apresentação, isso foi referido aqui, uma posição que é politicamente distinta da que apresenta o Dr. Teixeira dos Santos. E isso traduz-se no quê, Diogo? Traduz-se em coisas muito claras. Na questão da lógica redistributiva do sistema fiscal. Eu entendo, o meu partido também entende, que a redistribuição de rendimentos não deve ser feita pela via fiscal. Mas, nesta altura, com a crise financeira internacional que todos nós conhecemos, com a necessidade, como ainda há pouco disse também o Dr. Teixeira Santos, de promover o crescimento da economia, nós entendemos que o Estado deve utilizar aqueles que são os meios que tem à sua mão. E o Estado, dentre os meios que tem à sua mão, numa altura em que estamos inseridos dentro da União Europeia, o elemento principal é o elemento fiscal. E nós temos falado do IRS, mas também podemos falar, por exemplo, no IRC, onde é necessário dar sinais que vão no sentido de maior liquidez para as empresas. Por exemplo, em Inglaterra está-se a alargar uma medida que nem sequer existe em Portugal, que é a possibilidade de se deduzir os prejuízos que atualmente as empresas têm no imposto que foi pago anteriormente. São as medidas de carryback. Em Portugal isto não existe. Nós propusemos que isso seja feito. Isto são medidas que levam a desagravamento da situação fiscal. Porque é preciso também dizer que este programa eleitoral que o Partido Socialista apresenta tem em si algumas medidas que vão levar a agravamento. Uma delas já aqui foi referida, tem a ver com o tratamento que se vai dar a nível de mais-valias. Ele ainda não é muito explicado. Diz que será ao nível daquilo que sucede nos países da OCDE. Mas, naturalmente, isso vai levar a uma maior tributação. Como é que se faz justiça fiscal? Faz, evidentemente, com o combate à fraude e evasão fiscal. Ainda há pouco também neste debate isso foi salientado. Mas há um conjunto de pequenas medidas que podem ser tomadas e que podem levar a um desagravamento da situação fiscal das famílias e das empresas. E aí nós temos, politicamente, numa lógica de considerarmos que é necessário aumentar a competitividade do nosso país, considerarmos que é necessário, estou a falar de dados de 2008, modificar uma situação em que o esforço fiscal que é feito pelos contribuintes portugueses apenas tem uma situação pior em mais 4 Estados da União Europeia, fazendo a comparação entre carga fiscal e PIB per capita, entre rendimento disponível para as pessoas. Isto é que tem que ser modificado numa altura que é uma altura de crise. E, portanto, nós temos aí uma lógica distinta de estar a falar do sistema fiscal, porque eu ouvi atentamente aquilo que nos foi dizendo o Dr. Teixeira dos Santos durante todo este debate, e é sempre a lógica redistributiva do próprio sistema. Muita referência à equidade, com certeza que é necessária. A nossa lógica, neste preciso momento, é dar o incentivo que é necessário para a competitividade e para o crescimento. Ainda esta semana, por exemplo, o professor Medina Carreira dizia que a melhor solução que Portugal pode ter para as suas contas públicas é começar a ter uma situação de crescimento económico. A senhora Merkel diz que tem uma preocupação com os 3% do déficit para o ano 2013, e que a sua grande preocupação para o próximo ano é a de baixar a carga fiscal. E é por isso que eu estranho, e tenho uma diferença. Em democracia elas são legítimas e naturais com aquela que é a posição que aqui nos foi apresentada pelo Dr. Teixeira dos Santos. É uma forma diferente de ver o sistema fiscal. Deixe-me perguntar ao Dr. José Luís Saldanha Sanches o seguinte. Temos estado a falar do lado da receita, mas gostava de falar do lado da despesa. Exatamente. Porque se a receita é necessária, e pelos vistos crescentemente, é porque a despesa também, pelo menos em valores absolutos, continua a aumentar. E o que eu gostava de saber é se realmente o Estado português tem alguma capacidade para conter o aumento da sua despesa. Essa é uma pergunta essencial. Porque vamos supor que a crise acaba. Vamos supor que, de repente, Bruxelas volta a preocupar-se com os déficits. Vamos ver que a dívida pública aumentou. Vamos supor a hipótese razoável que aumentou o juro.
e o peso do juro da dívida pública e o peso do juro no Orçamento do Estado. Onde é que vamos cortar? Esta questão é sempre buscar dinheiro, não parece possível. Aumentar os impostos não parece possível. Onde é que vamos cortar? É uma questão essencial. Nós tínhamos de cortar nas Forças Armadas, cortar nas regiões, cortar nas autarquias, ou melhor, cortar em quase tudo, excepto as funções centrais do Estado, que hoje é a defesa, muito pouco, a segurança, basicamente, e depois a seguir a justiça, e depois a seguir a educação e a saúde. E no resto tinha que haver cortes, não pode deixar de haver. Porque não me parece possível, com o grau de tributação que está... Não, baixar os impostos não é possível hoje. Mas amanhã, e hoje seria mau, baixar os impostos, não teria isso porque amanhã há que aumentar a despesa. Mas se amanhã é preciso pagar a dívida pública, e um dia ela vai ser paga, como é evidente, com o crescimento que vai ter, onde é que vamos cortar? Onde? Mas é que nós temos uma estrutura constitucional muito pesada, na base de governos regionais, de autarquias locais, de assembleias regionais, de governadores civis. E essa máquina muito pesada, que herdámos e por aí foi crescendo, este 16 cresceu mais ainda do que já estava, se calhar não é viável. E para manter o Estado Social, que é o essencial, as pensões de reforma, a saúde mais ou menos gratuita, a educação com investimento, a única hipótese é criar um tipo diferente de Estado. E há que pensar em tudo aquilo em que pode ser cortado. Por exemplo, a segurança. Nós temos 4 ou 5 polícias, todas mal pagas e mal equipadas. Se calhar podíamos ter uma, um bocadinho mais bem paga, não digo bem paga, mais bem paga, ou paga menos mal e melhor equipada. Temos estruturas do Estado enquanto Estado, do Estado político, gigantescas. E isso cria uma despesa e um custo de contexto imenso. E é por aí que é preciso começar a pensar em cortar um dia quando a crise acabar. Sr. Santos, faz sentido quando se ouve isto, a pessoa diz, bem, para que é que vamos estar aqui a poupar um bocadinho uma dedução de saúde? Sim, eu respondo isso, mas... Quando temos questões estruturais... Não, claro, quer dizer, eu acho que o debate iniciou por uma questão que eu acho que, de facto, nem deve ser a questão central do nosso debate. Eu acho que a questão central tem mais a ver com este tipo de questões que foram aqui suscitadas. Mas eu só gostaria de referir o tema da simplicidade do sistema fiscal. A simplicidade do sistema fiscal, quer dizer, não é uma simplicidade... O Dr. Diogo foi há pouco referiu que o facto de haver aqui diferenciações entre escalões que vai dificultar a tarefa aos serviços da administração fiscal de liquidar o imposto. Isto é uma linha de programação no software, quer dizer, estas coisas hoje em dia não têm complexidade alguma, porque isto tudo está automatizado. Sim, mas isto depois de feita a mudança nas aplicações, isto funciona, isto não adiciona complexidade. A questão do terceiro e quarto escalão, eu percebo o argumento do Dr. Diogo Feio, mas eu pergunto, se quer juntar estes dois escalões, eu pergunto, aumenta a taxa de tributação daqueles que ganham 2.000 euros mês, em média, ou baixa a taxa de tributação daqueles que ganham 4.000 euros em média por mês? Que é um pouco, em termos médios, os níveis de rendimento mensais no terceiro e no quarto escalão. Bem, é preciso tomar uma opção, quer dizer, então que diga-se o que é que se faz aqui. Se aumenta a um, sim, e que se assuma isso, ou se baixa nos outros. Ou se vamos ficar aqui no meio termo. Se faz as duas coisas. Portanto, eu creio que a questão da dedução dos prejuízos foi aqui referida. Nós já temos sistemas de reporte fiscal, já está previsto para a frente, mas há agora aqui um aspecto que eu gostaria de salientar e que me parece importante. Eu creio que no esforço de internacionalização que temos que fazer da economia portuguesa e de apoio à internacionalização das nossas empresas, nós devíamos adotar o sistema o chamado regime de consolidação fiscal de grupos que se internacionalizem, um pouco na sequência do chamado, e aqui os fiscalistas conhecem isso de certeza melhor do que eu, do Acórdão de Marques and Spencer, por exemplo. E eu penso que isto pode ser algo muito importante que permite a empresas portuguesas adquirir empresas lá fora e poder fazer essa consolidação, incluindo os prejuízos. E que se faz. E, portanto, essa é uma área onde eu penso isto faz sentido que seja aplicado e eu defendo que isso seja feito no âmbito do esforço que temos que fazer de promoção da internacionalização da nossa economia. Portanto, eu penso que essa é uma matéria, penso que não haverá tantas diferenças quanto isso, pelo menos neste enfoque na internacionalização. Quanto à questão, eu diria de fundo, das finanças públicas, eu acho que a nossa solução passa, em primeiro lugar, pelo crescimento, porque eu acho que nós, na Europa em geral e no mundo, temos níveis de déficits que se elevaram de forma muito significativa devido à crise. E vão ter que se manter elevados. Não creio que no próximo ano seja o ano de correção
desses déficits, porque ainda vai ser exigível a manutenção de um esforço orçamental para resistirmos aos efeitos da crise, que, embora se atenue, não vai passar de um dia para o outro. O crescimento vai ser, sem dúvida, aquilo que nos vai aliviar, porque o peso do déficit, o peso da dívida, tenderão a diminuir com o crescimento. E daí o enfoque do programa do Partido Socialista na modernização, no esforço de investimento e relançamento da atividade económica para suscitar o investimento. E a componente externa, a internacionalização, é fundamental, o reforço da qualificação, da capacidade tecnológica, etc., como forma de ganharmos a nossa competitividade. Não dá para falar muito sobre isto, mas esta é uma linha de força. A outra, no domínio orçamental, e eu já o disse várias vezes, acho que não devemos aumentar impostos, porque acho que isso prejudicará precisamente o crescimento, mas também não estamos em condições de efetuar aqui diminuições generalizadas dos impostos. Temos é que repartir bem os ganhos de eficiência, de alargamentos de base, de combate à fraude e evasão, e reparti-los, melhorando a equidade. E é esse o sentido da proposta do Partido Socialista. Diminuir as deduções é aumentar impostos. Não, mas não é, nós não estamos a dizer que vamos diminuir. Mais. Não, nós não estamos a diminuir as deduções. O que eu estou a dizer é que temos que aumentar a quem tem menos agora. Esse tem que ser o nosso objetivo. Certo, mas eu não estou obcecado por tirar. De reduzir, eu vou pagar mais imposto. Mas eu não estou aqui obcecado por tirar a quem tenha. Eu estou mais preocupado a dar a quem não tenha. Essa é a minha preocupação central. Agora, acho que com certeza tem que ser a redução da despesa a chave da solução do orçamento. Aliás, nós já fizemos um esforço grande de redução da despesa. É verdade. E este Governo tem isso averbado a seu favor, um esforço de redução da despesa, e em áreas que eu acho que são importantes. E que são despesas correntes. E que são aquelas que pesam, até pesam mais que os governadores civis. Pode acabar com os governadores civis todos e não resolve problema algum orçamental. Ajuda, está bem. No meio de muitas coisas. Quer dizer, mas não é pensar que são essas coisas. Não. Isso precisaremos de muitas coisas, inúmeras coisas pequenas de corte de despesa. Agora, há, de facto, áreas importantes e pesadas da despesa. Função pública. A dimensão da administração. Fizemos um esforço de redução da administração, baixámos 1,5 pontos percentuais do PIB, o peso das despesas com o pessoal na nossa administração. Reduzimos cerca de 50 mil funcionários pela primeira vez na história. Este é um esforço importante, porque isto reduz despesa. E regula hoje e mantém essa redução no futuro, e temos que continuar este esforço de contenção da despesa com o pessoal para resolvermos os problemas. A reforma da Segurança Social é importante, porque também era uma bola de neve que crescia os encargos, tornando insustentável o sistema. É um elemento disciplinador. E, face aos desafios que vamos ter pós-crise, temos que encontrar outras formas de reduzir a despesa, e, essencialmente, despesa corrente, com certeza. Porque eu acho que o Estado vai ter que continuar a fazer um esforço de investimento se quer apoiar o setor privado no seu esforço também de investimento e de promover o crescimento da nossa economia. Portanto, Ferreira, falando destas questões macro, quando estamos a mexer nestas questões de deduções, etc., não estamos, de facto, de alguma maneira indireta a aumentar os impostos? Não necessariamente, porque de facto pode haver também uma redistribuição interna. Por isso é que eu digo, que de facto o alargamento da base tributária permite a redução de taxas, mantendo até o mesmo nível de receita. Aliás, este foi o princípio da reforma fiscal de 89, foi exatamente este. Broadening the base e reducing the rates. Portanto, era exatamente este BBRR, ou seja, baixava-se as taxas, alargando a base, combate à fraude e à evasão fiscal e eliminando benefícios. É isto, um pouco que julgo que se deve propor. Efetivamente. Tem acontecido, genericamente. Não, genericamente não tem acontecido, mas vai ter que acontecer a partir de 2012 se cumprir o calendário. Aumenta-se a eficiência fiscal e ainda bem, os tais ganhos da máquina todos os anos, mas eu não pago menos impostos de Mas há questões concretas que podem ser, de facto, vistas a nível dos benefícios. Aliás, esta nossa discussão aqui acaba por ser um bocadinho estéril, se nós virmos bem, a receita proveniente do IRS, onde nós estamos a fazer a redistribuição do rendimento, é muito pouca em comparação com as receitas que vêm da tributação indireta. Portanto, nós estamos a assistir a justiça numa parte ínfima da receita fiscal. Não é por aqui que se faz também a justiça fiscal. Portanto, o que é que eu diria? Não é só por aqui, exatamente, não é só por aqui. Portanto, temos aqui aspectos do sistema fiscal que podem, de facto, ser vistos. Eu dou-vos um exemplo concreto. O problema da habitação hoje em Portugal é o mesmo que existia nos anos 70. Não valerá a pena ver se a isenção que atualmente existe para efeitos de IMT tem hoje justificação. Nós temos
temos concretamente 4 milhões de prédios urbanos, salvo erro, para 6 milhões de agregados familiares. Portanto, em média, não é? Em média, cada família, cada grande família tem uma casa e meia. Portanto, justifica-se uma isenção que se mantém desde os anos 70 e que faz com que a taxa de tributação seja 6%, podendo ser 2%, ou sendo 1%, ou sendo 1,5%. Portanto, há aqui aspectos de redistribuição interna, que vale a pena pensar. No imposto municipal de imóveis também se justifica o nível de taxas que é aplicado. Eu, na minha opinião, acho que se devia mexer mais no IMT. Aparentemente querem que as pessoas saiam todas das grandes cidades, não é? Porque, das casas novas, em especial. Das casas novas, em especial, não é? Ainda estamos Mas, portanto, muito esta reforma da tributação do património, se calhar, de facto, tem alguma justificação, até porque a avaliação dos imóveis ainda só foi feita em parte, não é? Portanto, há ainda... Deixe-me só por uma última coisa, ao Diogo Feio, rapidamente, porque estamos praticamente a acabar o programa, um último comentário a estas últimas intervenções. Olha, foram tocados aqui aspectos muitíssimo importantes, como, por exemplo, a questão da despesa, onde concordo com tudo aquilo que nos disse o professor Saldanha Sanches, mas olhar para a eficiência do dinheiro que é gasto. Por exemplo, nos tribunais administrativos e fiscais, já houve conversas aqui no Expresso à Meia-Noite precisamente sobre essa matéria, está neste momento em litígio próximo dos 8% daquilo que é o nosso PIB. E, portanto, é preciso fazer apostas claras em tornar a justiça fiscal mais célere e mais eficaz. É que, ainda por cima, a percentagem das situações em que o Estado perde é muitíssimo elevada. Basta olhar para os números gerais daquilo que vai sucedendo. Por isso mesmo, nós já nesta legislatura pusemos a ter um projeto para que houvesse arbitragem fiscal. O Partido Socialista vai falar dessa matéria agora. Parece-me com toda a sinceridade que nisso se perderam alguns anos. É preciso que o dinheiro seja melhor gasto, é preciso que haja mais eficiência e é preciso que se olhe para a criação de riqueza, quer a nível dos cidadãos individuais, quer a nível das empresas. Por exemplo, melhorando o sistema fiscal das SGPS. Por exemplo, melhorando, e também foi aqui já falei dessa matéria, a aquisição de empresas que tenham prejuízos e olhando para o grande mercado das patentes. Portugal não pode ficar satisfeito por ter um sistema fiscal que está, a nível de atratividade, na média da União Europeia. Para, como muitas vezes é dito, um pequeno país, muito aberto ao exterior, geograficamente dentro da União Europeia, periférico, o nosso sistema fiscal tem que ser dos mais atrativos. E não é isso que sucede. Eu acho que é esse caminho que tem que se começar, e esse caminho que se tem que começar pensando-se que esta é uma legislatura que vai ter 4 anos, e é por isso que se tem que fazer propostas para 4 anos, e por isso mesmo é que eu acho, desde logo, que a ideia que vai ter que estar naturalmente em cima da mesa é um plano de médio e longo prazo de baixa dos impostos em Portugal. Teixeira dos Santos, última palavra, porque estamos mesmo no fim do programa. Quanto à questão dos tribunais fiscais, só gostaria de recordar que fizemos um esforço grande de reforçar os tribunais administrativos e fiscais com novos juízes e com equipas centradas nas principais cidades para resolver processos de natureza fiscal com maior celeridade e aqui com grande apoio do Sr. Presidente do Supremo Tribunal Administrativo. Eu gostaria só, quanto à questão do IRS, de dar-vos uma ideia genérica de qual é a carga fiscal sobre os rendimentos. Eu tenho aqui números que indicam que o rendimento bruto das declarações dos impostos e objetos de liquidação do imposto de IRS está entre 75 mil a 80 mil milhões. E a nossa cobrança de IRS anda à volta dos 9 mil milhões. Isto quer dizer que nós temos algo entre 11,5% e 12% de tributação média do IRS. Isto tem a ver com o quê? Tem a ver com toda uma série de benefícios e deduções fiscais que existem no nosso sistema. Portanto, que desagravam. Portanto, às vezes dá-se a ideia de que temos um sistema fiscal altamente penalizador no domínio dos rendimentos e, em boa verdade, olhando para este número, que é um número macro, nós vemos que, de facto, em termos gerais, os rendimentos estão a ser taxados a uma taxa que anda entre os 11,5% e os 12%.
temos que ir à primeira página do Expresso, já estamos no fim. Agora temos que ir à primeira página. Bom, rapidamente, em manchete, temos que o Presidente da República prepara mais chumbos em Belém a leis do Governo, nomeadamente o Código Contributivo e o Código de Execução de Penas foram aprovados no dia em que o Parlamento fechou e o Presidente da República tem dúvidas. José Sócrates quer que Isabel Alçada venha a ocupar a pasta do Ministério da Educação se o PS vier a ganhar as eleições de 27 de setembro. A Ongoing entra na TVI e José Eduardo Muniz sai, mas sai para a Ongoing, ficando de algum modo a tutelar a TVI. Os espanhóis da Prisa estão a negociar a venda de mais de 30% da média capital a Nuno Vasconcelos, que é o quinto maior acionista da PT. Temos um trabalho sobre a família, grandes trabalhos que vão marcar este verão no Expresso. A família já não é o que era, cresceram os divórcios, descem os casamentos e surgem novas formas de família, das monoparentais aos casais homossexuais. Também tem disparado um negócio interessante, que é a compra de teses de mestrado. Sobre estas não sei se incide algum imposto. Dedução fiscal ou não? É só uma multa. O Tamiflu começou a ser distribuído e depois temos dois trabalhos na Única sobre Saramago, que refaz a viagem do elefante, e Tito Paris e a Orquestra Metropolitana de Lisboa, que tocaram na cratera de um vulcão em Cabo Verde. E o Expresso da Meia-Noite, não vou dizer que regressa para a semana, porque é dia 31 de julho e, enfim, nós aqui cumprimos ordens, mas esperamos só voltar em setembro, mas nunca se sabe com a atividade política que vai haver este ano, quem sabe talvez mais cedo, mas se não, voltamos a ver em setembro. Como ricos jornalistas. Como ricos jornalistas.